Vamos ver aqui se estamos ao vivo, porque o StreamYard me diz que sim, nós estamos ao vivo. Ok. Vamos ver aqui se nós estamos já transmitindo. Quero ter certeza, né, gente, para a gente não poder. Isso, agora sim, agora estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Doni Correia, sou eu, seu anfitrião, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, que é dedicado a temas transdisciplinares, tem todos os domingos, às 4 da tarde, este quadro maravilhoso chamado Domingo é Freud. Hoje, como vocês podem ver, eu mudei o cenário aqui, porque nós, aqui em São Paulo, hoje temos um sol para cada cidadão. Então, se eu estivesse no contraplano desta imagem que vocês estão vendo, provavelmente eu estaria torrando com o sol que entra pela minha janela. Então, eu improvisei aqui este contraplano da minha imagem habitual para poder fazer aqui, né, a live com vocês. Antes de mais nada, eu já vou pedindo para aqui, se você é novo ou nova no canal, você vá se inscrevendo, badalha a sineta, deixe o seu joinha, comente bastante. Nós precisamos muito do seu engajamento para que o nosso canal continue crescendo. E por falar em crescimento do canal, se vocês quiserem e puderem nos apoiar financeiramente, podem mandar o seu superchat, o super sticker ou um Pix diretamente para a nossa conta PJ, né? O Pix está aí na tela. Vocês veem que o domínio é @usp.br. Eu não sou funcionário da USP, esse é meu e-mail de quando eu era aluno da USP, né? Até o meu pós-doc, agora terminado recentemente, mas era o único e-mail, a única chave mais fácil que eu tinha disponível. Então, fiquem à vontade para nos apoiar. Se não puderem, não quiserem nos apoiar financeiramente, basta que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhem muito esse vídeo, porque já vão estar ajudando sobremaneira o nosso trabalho e a existência deste canal dedicado a temas transdisciplinares. Gente, hoje, né, como eu sempre digo, Domingo é Freud é um espaço em que a gente discute uma série de temas que tem a ver com a nossa sociedade, a nossa história, a nossa cultura, mas também, às vezes, eu trago alguns temas mais abstratos, ligados a teorias aí, da psicanálise, a teorias filosóficas, mas hoje a gente vai conversar sobre teorias de conspiração, olha só, porque também faz parte desse nosso quadro de domingo gostoso aí, preparando para começar a semana. Estamos em dezembro, já ninguém mais aguenta mais o ano de 2023 e logo a gente terá superado, né, este ano. Antes de mais nada, eu quero dar boa tarde a vocês que já estão chegando, antes de apresentar o meu convidado mais que especial. Lilian está dando boa tarde aqui, muito obrigado, Lilian, você sempre conosco, sentindo falta das lives de domingo. Estamos retomando, né? Semana passada estávamos aí em trabalho espiritual, hoje nós estamos aqui ao vivo. Minha querida Zuleika Manprim, minha mãezinha, dando boa tarde a todos, a primeira a chegar e a última a ir embora. Como eu sempre falo, Maria Clara falando boa tarde, BH presente, muito obrigado. E ela está falando, domingo é Freud mesmo. Pois é, né? A gente tem que se preparar, se blindar aí para a semana que vai começar, principalmente com esse calor desgraçado que está fazendo no Brasil. E é só o começo, né? Matemático radicalizado, gostei do nome, né? Dando boa tarde para gente, olha lá. E Bruno Vasconcelos também dando boa tarde. Minha querida Luciana Brito, minha esposa, a gaúcha não praticante, que é a Luciana Brito, né? Porto Alegre, estou chegando aí, dia 30 de
dezembro, estarei chegando em Porto Alegre com a minha esposa, Luciana Brito, que é gaúcha, mas não pratica. Nós estaremos ali visitando, estaremos hospedados ali ao lado da Casa Mário Quintana. Quem tiver interesse, vai lá encontrar a gente no gasômetro, vamos tomar uma polar, né, bem gelada, e comer um X coração. Ela está dizendo cenário diferente para domingo ficar mais leve. Precisa, né? Muito bem, meus caros. Então, como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar de um assunto que realmente é um daqueles fatos, né? Que realmente mudam o curso da história, e isso aconteceu no século XX algumas vezes, e este fato é um deles, né? Ajuda nesse cômputo de fatos que mudaram o curso da história. A gente está falando do assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy em 22 de novembro de 1963. Portanto, agorinha mesmo aí, 2 semanas atrás, uma semana e pouco atrás, completaram-se 60 anos do assassinato de John Kennedy, que não só a tragédia pessoal, né, da família Kennedy, mais uma vez ficava ali patente, mas foi uma tragédia que mudou o curso de muitas coisas na história recente do planeta. E para comentar comigo, né, a gente vai fazer uma apreciação aqui a partir, inclusive, das abordagens dos filmes do Oliver Stone, JFK de 91 e JFK Revisited, né, de 2021. Trouxe aqui um grande amigo meu, uma pessoa muito bacana, que né, graduado em cinema, é professor, é produtor cultural, já esteve aqui conosco conversando a respeito da Canon Filmes. Vão dar uma olhada aqui nas nossas playlists, né? Porque ele, além de tudo, é um pesquisador de momentos obscuros do cinema aí, né? Então, como eu sempre digo, né? Se querem saber alguma coisa sobre o cinema finlandês, é com ele que você tem que falar. Do cinema do Uzbequistão, é com ele que você tem que falar, porque ele é um especialista em cinemas diferentes e também um entusiasta dessas teorias. Tanto que esse programa foi criado, né? Eu criei aqui essa pauta em cima de uma dica que ele me deu para ver o filme JFK, né, o JFK Revisited. E falei, bom, se é para falar desse assunto, que ele esteja aqui presente conosco. Meu querido Antônio Carlos Sandoval, seja muito bem-vindo novamente a esta teia de ideias. Obrigado, boa tarde, Doni, boa tarde. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Eu vi que na live está o Bruno aí, meu grande amigo de infância, que já está aí. Um grande Bruno abraço. Vasconcelos, dando boa tarde aqui, ó. Bruno Vasconcelos. Maravilha. Temos também a Maria Elisa aqui, que está sempre com a gente, né? Dando boa tarde de Florianópolis. Vou estar aí do lado daqui a pouquinho, como eu falei, né? Passar o ano novo em Porto Alegre. Forno Alegre, aquele lugar quente pra caramba, mas muito gostoso de se estar, porque daí vou rever os cunhados, a cunhada, a sogra. Vamos lá fazer uma confraternização de fim de ano. Meu querido Antônio, então hoje a gente vai falar aqui de, como eu disse, né, um fato que historicamente ele é muito marcante, né, para a sociedade, mesmo para o decurso dos fatos importantes aí nos últimos 60 anos, 60, 70 anos, mas também acabou se tornando talvez um dos maiores ícones nessa história das teorias de conspiração. Uhum. Eu começo dizendo o seguinte, e já te perguntando, estamos em 2023, 60 anos depois do assassinato do Kennedy, né? E eu tenho para mim que a gente está bem longe de ter uma questão fechada a respeito disso, né? O que você acha a respeito disso? Assim, 60 anos depois, a gente tem ainda tanta coisa para olhar. A gente sabe que a comissão Warren fechou os arquivos, né? Estão em segredo até, acho que 2039, se eu não me engano, embora coisas já tenham vazado e tudo. Mas, assim, Kennedy é uma figura icônica na história, né? Quer dizer, foi, na verdade,
vendido, vamos colocar assim, como um presidente humanitário, uma pessoa que estava interessada na paz mundial e tal, mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que não é bem assim, como toda a cúpula do poder estadunidense, né? Inclusive, tem aquele filme O Dia que Durou 21 anos, né? Do Camilo Tavares. Faz aniversário hoje, inclusive, parabéns, Camilo, meu querido. Mostrando como o Kennedy estava acompanhando de perto e preocupado com aqueles eventos que sucederam à renúncia do Jânio Quadros e como o João Goulart, quando assumiu, essa coisa toda de é um presidente comunista e tal. Então, ele estava acompanhando de perto, ele não era essa flor de formosura, né, que tentam vender e tal. Como é que você vê tudo isso, né, 60 anos depois do fato, e como eu disse, longe de fechar a questão a respeito? Primeiro eu já sou da teoria que é o seguinte, para você chegar a cargo de presidente, boa pessoa Deve ser. Não deve ser, assim. Você tem que tomar muitas atitudes, então, pegando algo mais recente... Né? Um político não se faz na base de passar a mão na cabeça. Né? Normalmente os caras são truculentos, né? Mas o Kennedy tem essa imagem mesmo, assim como o Obama, né? O Obama, sim, que aumentou exponencialmente os ataques americanos. Tem lá o Obama, aquela coisa de o Nobel da Paz, aquela coisa toda, né? O presidente negro, o presidente das classes proletárias, vamos dizer assim. O próprio Kissinger, né, ganhou o Nobel da Paz, um dos maiores sanguinários que a gente já viu. Mas sobre o Kennedy, eu acho que é fascinante, porque, assim, eu acho que com a morte dele, até se fala isso no documentário, né, entrou uma época de cinismo americano, né? O país entrou numa espiral, entrou de força total na Guerra do Vietnã, e que foi um período, uma guerra derrotada para o país, né? Então tem aquela tudo aquilo. Eu acho também que tem um fascínio, porque realmente é uma morte estranha. Não tem como negar que é uma morte muito suspeita. E é interessante falar que, assim, grande parte dos documentos, o restante, na verdade, sai em 2039. Outros sairiam em 2029. Mas o Oliver Stone faz aquele filme maravilhoso, JFK, de 91, e ele lança o filme e ele vai lá no Congresso americano e ele mostra o filme para os membros do Congresso e depois responde a dúvida dos membros, né? Então esse filme foi o que decidiram, falaram, não, peraí, esses documentos têm que sair antes do previsto, porque tem muita coisa aí escondida. E aí certos documentos, a maioria, né, não todos, mas a maioria sai em 2017, 25 anos depois, né? Sim. Em 92 eles passam esse novo ato, falam, daqui 25 anos a gente solta, né, os documentos. E soltaram, e foi aquela corrida de novas informações, né? Porque eu acho que o Kennedy é essa figura que realmente é chocante ver um presidente assassinado no cargo, e assassinado de uma forma tão cruel, né, assim dizendo. E o cinema tem a ver com isso, né? Porque, assim, o Zapruder, o filme do Zapruder, né, que é aquele ucraniano que morava nos Estados Unidos, e ele grava o filme, aquele é o filme mais poderoso, pedaço de filme, um dos mais poderosos da história do cinema. Talvez é o primeiro filme que mostre assim, uma autoridade sendo assassinada diante das câmeras, né? Porque ele consegue a proeza de captar o momento crucial, que é o tiro que vem. Depois a gente vai falar sobre as teorias, mas é o tiro que pega de frente, é o tiro fatal. Né? Exatamente. Então, assim, quem diria que os irmãos Lumière foram eles que inventaram mesmo o cinema, né? Outra teoria da conspiração, foram eles, não foram? Vai saber. Mas se foram eles, quem imaginaria que poucos anos depois, né, 70 anos depois, menos 70 anos, alguém usa a tecnologia deles para captar esse momento que ficou na história, né? É importante falar que é provado que o primeiro assassinato ao vivo na TV foi do Lee Harvey Oswald. É verdade. Que aí foi ao vivo, né? Esse foi ao vivo. Então, mas assim, eu acho que é um presidente assassinado, é chocante.
e é algo que joga os Estados Unidos e, por consequência, o mundo numa época muito estranha, muito bizarra, que muita coisa aconteceu, Guerra do Vietnã, tiveram outros assassinatos que seguiram aí, do próprio irmão dele, 5 anos depois, né? Que dizem estar ligados, se a gente entrar na teoria da conspiração. Então, e é um tema que, assim, será que um dia vamos descobrir um mandante? Talvez não, mas eu acho que os envolvidos, mais gente envolvida, eu sou da suspeita que sim, daqui a alguns anos, mas é interessante que, assim, em 2039 só os documentos, o restante, né? Isso. Até lá, eu acho que daqui a 2069 a gente vai estar falando sobre isso. É um tema que eu acho que nunca vai morrer, você nunca vai cansar, porque é muito fascinante e interessante. E é muito bacana, porque assim, né? Isso é uma coisa que eu já deixo claro aqui, pessoal. Assim, a gente vai conversar aqui sobre muitas coisas que têm a ver de fato com teorias conspiratórias, né? Mas esse canal, ele sabe até onde ir com suas teorias de conspiração, né? Porque tem a teoria de conspiração da Terra plana, daí a gente já não entra nisso, né? Tem a teoria de conspiração que o homem não foi à Lua, então aí pra gente já é demais. Né? Então, por que a gente fala em teoria de conspiração? Porque tudo é muito nebuloso quando se fala do assassinato de um presidente. Se a gente voltar lá no McKinley, né, que eu acho que foi em 1911, alguma coisa assim, que é o presidente que tomou um tiro também de um maluco lá, que inclusive parece que até o William Hearst, né, estava envolvido, que ele botou um anúncio no jornal, esse McKinley tem que morrer, eu vou dar, sei lá, $100 mil para quem assassinar esse cara. Alguém foi lá e assassinou, de fato, o cara morreu 2 dias depois no hospital. A gente volta para o Lincoln, que era também um cara ligado à ideia de escravidão e tal, e aí foi lá e matou. Isso tudo parece muito elucidado. Daí a gente chega numa figura como o John Kennedy, né, que por si só já é uma figura controversa, né? É claro que a gente tem, de novo, né, essa ideia, um presidente jovem, ele tinha acho que 43 ou 44 anos quando ele foi... Não, ele tinha 46 quando ele foi assassinado, 45, 46. Então 43 quando foi eleito. Quando foi eleito, exatamente. Então, o presidente mais jovem, de uma nação em franca ascensão, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo que pesquisa esse campo fala do grande debate final dele com o Richard Nixon, né? Que é talvez um dos maiores pulhas da história da humanidade, né? Richard Nixon junto com o Ronald Reagan e o John Wayne, que montaram um comitê para delatar ações comunistas no meio hollywoodiano, né? Quer dizer, só gente da boa, né? Só gente legal. E o Richard Nixon parece que estava doente no dia do debate, suava frio, e o Kennedy tinha voltado das férias, estava bronzeado, bonitão, novo, uma esposa linda, né? Que ele tinha, Jacqueline Kennedy e tal. Quer dizer, era uma imagem de uma espécie de, inclusive, renovação da imagem norte-americana, né? Hoje ser aquela coisa sisuda, os pais da pátria e tal, agora eu acho que a gente tem um presidente, né, tipo, jovem, esportista, um Collor da vida, vai. Eu ia falar isso agora, juro, o Collor deles. É o Collor deles, né? Inclusive, foi feito um paralelo na época, eu me lembro, eu era criancinha, eu devia ter uns 8, 9 anos. Fizeram muito paralelo entre o Collor e o Kennedy, né? Porque eram 25 anos, em 88 eram 25 anos da morte do Kennedy, estava começando essa coisa da campanha das eleições presidenciais, e o Collor era o novão, 40 anos de idade ali, então fizeram muito esse paralelo. Só que o Kennedy, a gente sabe que a família dele tinha vários esqueletos no armário, né, Antônio? Não sei se você já chegou a ver algo a respeito disso. Mas a gente podia falar um pouco desses antecedentes, né, da família Kennedy. Olha, confesso que eu não chequei com profundidade, então, por favor, eu vou pedir para você falar desses esqueletos e eu vou comentando meus pareceres, que realmente eu nunca chequei a fundo. Não, tem umas coisas fascinantes, porque assim, a família Kennedy é de origem irlandesa, né? São católicos irlandeses, né?
E o pai do John Kennedy era um bootlegger, né? Ele durante a lei seca, ele falsificava e traficava bebida, né? E ele fez em cima disso. E ele era um cara muito influente em Chicago. Chicago era o quintalzinho, o curralzinho, vamos dizer assim, do Al Capone e do San Giancana, né, o grande, né, mafioso e tal. E Al Capone dispensa comentários. Al Capone tinha como um dos seus henchmen, né, que fala em inglês, um dos seus capangas mais considerados, uma figura chamada Jack Ruby, né? E o cara foi crescendo, né, dentro ali, o Jack Ruby e tal. E o pai do Kennedy haveria feito ali um acordo com o San Giancana para que o San Giancana garantisse a vitória do Kennedy para as eleições presidenciais de 1960 em Chicago, porque ele não ia ganhar, porque a maior parte da população de Chicago é protestante, ou era protestante na época, e o Kennedy um católico, né? Então havia... Tanto que as eleições do Kennedy e Nixon foi uma coisa tipo agora, Lula e Bolsonaro, uma margem minúscula, assim, sabe? Tipo, o que definiu foi, assim, foram detalhes, né? E o Nixon ia ganhar mesmo, né? Mas acabou não ganhando por muito pouco. E o Kennedy, né, o pai do Kennedy fez esse acordo para que, então, houvesse uma garantia que em Chicago o filho ia ganhar. Só que quando o Kennedy assume, mesmo com esse background todo aí, né, esse passado ligado com essa promiscuidade da máfia e tal, o cara resolve atacar a máfia, né? E aí depois a gente pode entrar na conta também de Cuba e dos cubanos, de como Cuba era importante para a máfia e tal. Mas a questão, né, que aí eu jogo para você, essa, né? Quer dizer, não tem bonzinhos e malzinhos na história, né? Na verdade, existe uma promiscuidade de relações aí muito forte, né? Sim. É até engraçado, né? Claro, já vem isso antes do cinema, né? Essa questão de mocinho e bandido, mas como o cinema catapultou essa ideia do mocinho e do bandido, né? E como a imagem ajuda. Então, o cinema não à toa, o nazismo escolhe o cinema como sua grande arte, né? Para catapultar suas ideias. Então, essa coisa do... E o Kennedy é muito o mocinho, mas tem podres no armário ali, assim como, sei lá, o Gandhi, né? Dizem que o Gandhi... Dizem que a Madre Teresa era uma péssima pessoa, tem esse... Falam, Falam que ela era uma péssima pessoa, mas a mulher é uma santa. Eu acho que é santa, não sei se ela é uma santa católica ou não. Então o Kennedy tem essa coisa e tem esses podres do armário que vem da família, né? E é curioso que é isso também, né? Que ele vai de frente com a máfia, igual você fala, e uma das teorias é que a máfia que trabalhou para dar um fim nele, né? Que está envolvido. Porque eu acho que a questão do Kennedy, né? Se a gente entrar nas teorias e pegando os filmes, né, do Oliver Stone, tem muita coisa que, assim, não é que o Kennedy irritou uma parcela só. Então, ele irritou só a máfia, por exemplo. Não, ele irritou ali a máfia, ele irritou o serviço de inteligência, ele irritou o vice-presidente dele. Então, tem um milhão de fatores, assim, que ele foi irritando uma galera, não só ele, assim como o irmão dele, né, que era procurador-geral e que também lutou contra a máfia, tudo isso, assim. Então, é curioso essa origem. E você citou o Jack Ruby, que a gente vai falar muito daqui a pouco, né? Então, é curioso essas ligações e que fim levou, né? Mas realmente essa imagem do mocinho e do bandido, o cinema ajuda bastante, né? Criar essa coisa, né? Que eu acho que o Oliver Stone até tenta quebrar um pouco, né? Porque ele traz uma relativização. A gente tem um Jim Garrison ali na figura de Kevin Costner, né? Que é um cara que ele tá imbuído de uma boa vontade para trazer à tona. Ele repete isso várias vezes durante o filme JFK. Eu estou preocupado com o país em que meus filhos vão crescer, né? E a verdade vem à tona e tal, e precisa vir à tona. Ele fala, né? Mesmo que... Tem uma frase dele no filme que eu não vou lembrar agora,
Mas a gente, trocando em miúdos, ele quer dizer o seguinte: mesmo que a verdade seja dura demais, ela precisa ser mostrada, porque disso depende o bem viver das nossas próximas gerações. Mas o filme também não mostra um Kennedy exatamente. Tudo bem, é muito relativizada a coisa ali, né? Essas peculiaridades que depois, né, com pesquisa, com os livros que a gente lê, a gente acaba descobrindo sobre a família Kennedy, não estão postas ali. Mas também não mostra um John Kennedy como uma pessoa ilibada, quer dizer, acima de qualquer suspeito ou acima de qualquer mal, né? Pode falar. Não, que o documentário tem uma visão mais positiva do Kennedy, né? Então fala do direitos civis dos negros, tudo isso. Mas acho que o filme, porque o filme é isso, né? O filme ele não entra tanto nos pormenores do Kennedy, né? O dele é muito mais o promotor. E tudo que envolve, né? Mas essa coisa do mocinho bandido é interessante, porque o filme, e aí tem um ator maravilhoso, né? Que o Gary Oldman faz o Lee Harvey Oswald. Aliás, o Gary Oldman, acho que essa época dele é a época mais fantástica, porque ele vai de Lee Oswald para Drácula, enfim, depois o cara vai chegar no Churchill, né? Quer dizer, exatamente. O Gary Oldman é um gênio, né? Maravilhoso. E aí ele faz esse filme e, assim, eu vejo esse filme, eu fico com dó do Lee Harvey Oswald, só que eu não sei se é porque ele é digno de dó, ou se o Gary Oldman é tão bom junto com o Oliver Stone que a gente... E é engraçado que você vê o filme e você compadece do assassino do presidente, né? O único culpado, né? E é impressionante, porque assim, a gente tá falando de um grande vilão da história americana, pelo menos aos olhos do público, e você assiste no filme, você assiste ao filme e você fica com dó, né? Você fala, cara, esse cara é um pobre coitado que caiu ali de paraquedas ou que tinha alguma relação com a inteligência americana, mas assim, pegou para bode expiatório, né? Como ele fala, né? I'm a Patsy, né? Patsy, eu sou um bode expiatório, né? Vamos entrar nessa questão do Oswald. Como que é, então, Antônio, a versão oficial dos fatos? A versão oficial é bem clássica, né? O Lee Harvey Oswald, 24 anos, tinha morado em Minsk, na Bielorrússia, agora a gente fala Belarus, né? O governo da Bielorrússia mandou um e-mail para cá, né? Falou, para de chamar Belarus. E ele morou lá e voltou para os Estados Unidos. Capital da União Soviética, Minsk, na época, né? Da União. Né? E aí morou lá e casou com Marina, né? Voltou para os Estados Unidos e ele resolve, de forma sozinha, assassinar o presidente. É a versão oficial, né? E ele tinha uma característica engraçada, porque no momento ele era anti-Cuba, né? Anti-Castro. De repente ele era pró-Castro. Ele teve os dois lados, assim, então, de repente, ele era uma pessoa muito pró-Cuba, pró-comunismo, e ele comenda um rifle pelos Correios e resolve matar o presidente. E a versão oficial é que ele deu 3 tiros em 5,6 segundos num rifle manual, né? Então, e desses 3 tiros, 2 acertaram o carro, um acertou um pedestre fora, né? E do carro tem a teoria da bala mágica, que é a primeira grande teoria, né? E a teoria da bala mágica é o seguinte, que uma das balas que tinha sumido e apareceu só depois, né? A bala, ela atingiu 7 buracos. A bala fez curva, então a bala entra nas costas do Kennedy, sai pelo pescoço, aí atinge o Connolly, que é o governador, né? Que estava no carro. Pega no pulso do Kennedy, sai, volta para o pulso, sai, pega nas costas do Connolly. Pega no pulso e termina o 7º buraco, termina na coxa esquerda, né, do governador, né? Então, essa é a versão oficial. Então, ele sai correndo e também a versão oficial é que ele tinha matado um policial no mesmo dia. Então, na teoria, ele matou 2 pessoas ali, né? E passaram 2 dias, né, que ele estava preso. E mesmo ele falando que não tinha nada a ver com o assassinato, ele é morto ao vivo, a primeira execução ao vivo na televisão mundial, pelo Jack Ruby, que você citou aí, que tem ligações com a máfia. Então, essa é a história oficial.
É Ele apenas era um. dono de cabarés, né? Casas de É. stripper e tal, né? Então a versão oficial é essa, é apenas um lobo solitário que resolveu agir e deu 3 tiros em 5,6 segundos num carro em movimento, no sexto andar, né, de um prédio chamado The Book Depository. E aí ele sai correndo, no segundo andar um policial até pega ele, e o policial e alguém fala, não, ele trabalha aqui, porque ele trabalhava naquele local mesmo. E aí é essa. Então, depois ele é enterrado, né? Ele não tem lápide, a lápide só tá escrito Oswald, não tá escrito mais nada. E no velório só tinha a família dele, né? Porque ele é a pessoa que matou o presidente. Essa é a versão oficial, né? Então, que é uma versão já difícil de. Porque assim, está falando de É isso que eu ia três. perguntar, né? Você acredita nessa versão? Assim, a pergunta é retórica, né? Não, de forma alguma, assim. Assim, depois a gente pode até debater, ele pode ter participado, sim. Sim. Agora, a versão de que ele, 100% sozinho, foi um. E é engraçado, até um filme comenta, né? O Lee Harvey Oswald, ele era péssimo de tiro no exército, né? Pois é, ele era um soldado, ele era um marine, né? Ele era um fuzileiro, mas bem medíocre ali, na média, ele não tinha Bem nada raso. de especial, É. né? Ele tem uma história triste, assim. Ele, na verdade, ele é órfão, né? De pai e mãe. É, ele tem Ele uma viveu em história horrorosa. orfanato. E aos 17, ele foi pro exército, porque ele tinha que ser do orfanato, vai pro exército, né? É. E assim, eu não acredito porque já é difícil de convencer que, assim, você vai dar 3 tiros em 5,6 segundos num rifle manual, né? Uhum. Então, você tem que atirar, ativar, atirar num carro em movimento. E até o local que ele escolheu era difícil acesso. Tinha um local melhor, né? Para criar um. Tinha, Fazer uma. tinha na avenida da frente, na tal da Avenida Houston, né? Porque o carro tinha que fazer uma frenagem, assim, tinha que dar uma freada e fazer a curva para entrar na avenida onde ocorreram os tiros, né? O que vai corroborar para aquela teoria de que então havia 3 equipes Exatamente. trianguladas, né? Para poder pegar ele como falam no JFK, né? Como se fosse caçar caça aos patos, né? É, Tipo, é como caçar um pato, não, é um peru, caça ao peru, né? e é complicado, assim, porque essa questão de agir sozinho. E assim, se ele queria matar o presidente, por que, que ele vai e me coloca um. Por mais que ele tenha comprado o rifle sob outro nome, não era o nome dele, ele colocou o endereço da casa dele, né? Ele tirou fotos dele segurando o rifle, a esposa tirou fotos dele. E ele sabe que tudo ia incriminá-lo. E ele vai ainda tenta matar o presidente com 3 tiros. Um erra, né? Então, assim, o cara é tão bom de tiro, de repente ele erra um misteriosamente, que acerta a calçada perto de um pedestre. E tudo isso em menos de 6 segundos, né? Então, é difícil de acreditar. E como é que se fala? A própria, bom, a gente está falando aí de um atirador, de um sniper, né, que teoricamente teria que ser talvez o melhor sniper do mundo para fazer tudo isso em 5,6 segundos. E depois pegaram 100 melhores atiradores para fazer o teste e ninguém conseguiu repetir a façanha e muito menos em 5,6 segundos. O mínimo eram 7 segundos, assim, né? Porque o segundo e o terceiro tiros vieram quase que na sequência, né? Exatamente. É. E tem algo também. Um médico que trabalha com balística, né? Essa questão da bala mágica, né? Essa bala que causou 7 buracos, que entrou, saiu, aquela coisa toda, ela ficou intacta, né? Então a bala nunca foi destruída, né? Então é outra Assim, coisa muito bizarro, assim, né? Que o médico fez teste com cadáver, né? De dar tiro em cadáver, né? E obviamente, principalmente, esse governador ele era muito corpulento, né? Então ele tinha alçadas grandes, aquela coisa toda, e a bala termina na coxa e ela fica intacta. É a única bala do mundo que causa 7 buracos, passa por vértebra, tórax, tudo, pulso e não estraga, né? pois é.
Mas aí do Lee Harvey Oswald começa coisas misteriosas, né? Já falando do passado dele, né? Porque Uhum. ele entra no exército e ele é mandado para uma base no Japão que é ligado à inteligência americana. Essa base era onde ficavam os aviões que ficavam sobrevoando a China. Aviões Yu-Tsu, né? Por isso que é o nome da banda, né? Então tem os aviões Yu-Tsu ali sobrevoando. Então um cara ligado à inteligência. Um belo dia ele resolve fazer aula de russo, né? Dentro do exército. E ele abdica da cidadania americana e vai morar na União Soviética. Lá ele casa e ele volta, e até o documentário deixa isso claro, e o próprio filme, né? Ele volta e, na época, o comum era que, se você abdicasse da cidadania, ou mesmo não abdicando, e você vai morar na União Soviética, na hora de voltar, nós estamos falando da Guerra Fria, a CIA vai te entrevistar, né? O FBI. No E mínimo. é o mínimo. E o próprio Lee Harvey Oswald, ele volta e ele consegue reaver a cidadania muito facilmente, assim. Então a galera já sabe que ele tinha muita informação sobre ele e, de repente, ele é a pessoa que ele tinha ligações com a inteligência americana, né? E tem outra coisa também que o documentário deixa claro, não o filme, ele foi muito pesquisado, assim, investigado, né? E pararam e teve uma portaria, não sei os termos certos da portaria, mas assim, de parar de investigar o Lee Harvey Oswald um pouco antes do assassinato, né? Porque é isso, de repente ele volta para os Estados Unidos, ele era super pró-Castro, e de repente ele começou a ficar anti-Castro. Uhum. Então, assim, tá falando um cara que morou na União Soviética, que abdicou da cidadania, ele volta para os Estados Unidos, ele começa a entregar panfletos pró-Castro, e de repente a pessoa fala, não investiga mais ele, né? Outra coisa também curiosa é que ele morava em Nova Orleans e de repente ele foi transferido para Dallas, né? Ele nasceu em Nova Orleans, né? A gente tem até aqui o Renato falando, era de Jataí esse cidadão. Não sei se ele está falando do Olioso, mas eu acho que Jataí é um pouquinho longe de Nova Orleans, onde ele nasceu, né? O Bruno, inclusive, está falando aqui de Jataí para o mundo. Eu acho que Nova Orleans de Jataí é um pouquinho longe, mas só um pouquinho. É longe. Jataí tem muita coisa estranha, eu nasci lá, gente, mas tem coisas estranhas, mas não... É o fandom do Antônio aqui se manifestando e puxando brasa para... Né? O pessoal de New Orleans, inclusive, está meio chateado de falarem que Lee Oswald nasceu em Jataí. Com razão. Eu, inclusive, eu passei em frente à casa que ele morou eu fui para Minsk, né? Ah, que legal! E tem a casa onde ele morou, o lugar onde ele morou. Que assim, você não pode entrar, você passa ali na porta e tal. E o que é hoje? Assim, é um prédio público, sei lá. Eu não sei se é um prédio público ou comercial, não sei, mas assim, simplesmente pode entrar. Um cômodo lá. Não tem nada demais, assim, ele morou ali. Ah, entendi. Mas é curioso também que o documentário fala, né? Porque quando a gente fala de documentário, pessoal, tem um filme do Oliver Stone de 91 e o documentário de 2021, né? O documentário, ele deixa claro que, assim, na época, teve muita gente que saiu dos Estados Unidos e foi para a União Soviética como abdicando da cidadania. E a maioria eram pessoas que foram do exército e ligadas à inteligência americana. Então, provavelmente, a maioria era agente infiltrado, ou agente duplo, no caso. Muita gente fala que o Lee Harvey Oswald pode ter sido um agente duplo, né? Não se... Ou seja, ele passava informações norte-americanas para a Rússia e russas para os norte-americanos. Né? Um mercenário da inteligência, vamos colocar assim. Mas é curioso que ele volta para os Estados Unidos, né? Uhum. E aí pedem para parar de investigá-lo, ele é transferido para trabalhar onde ele... Porque ele trabalhava no prédio que ele assassinou o Kennedy, né? Isso é muito importante. Então... Sim, que era um depósito de livros, né? Ele é transferido e aí ele é morto 2 dias depois, né? Então, numa grande... Porque ele falava, eu não matei. Não matei. E essa foto é uma montagem, ele dizia, ele fala, né? Porque detalhe que ele trabalhou numa espécie de gráfica um tempo antes, né? Com plotagem de imagens e tal. E a ironia é que dizem que a foto é montada porque a sombra debaixo do nariz dele é do meio-dia, que vem de cima,
e a sombra do corpo dele é de manhã ou à tarde, porque está colocada para o lado, né? E não só isso, porque na verdade, assim, a Marina, que é a esposa dele, né, tirou 3 fotos dele segurando um rifle. A foto mais famosa, porque o rifle que ele comprou, que tá no anúncio, né, ele comprou pelos Correios, não é o rifle que acharam na morte do Kennedy, né? Olha só. E aí tem uma questão curiosa, que 2 das fotos que ele disse ser real, ele tá segurando um rifle real. Ele tá com uma aliança na mão esquerda. E a foto que ele disse ser montagem, ele tá com a aliança na mão direita. E o rifle que ele dizem que foi o que causou o assassinato, tem 10 centímetros a mais que o rifle que ele comprou. E tem algumas características que não tem no rifle original, né? Então, muita gente fala que essa foto que saiu ao mundo é para corroborar a versão de que, não, olha que ele estava com o rifle dele e tudo isso, né? Então, ele é morto. Mas tem uma questão curiosa, já falando do documentário, né? Já falando em teorias, né? Que quando os documentos são soltos, né? Em 2017, aí tem essa guerra, essa corrida para quem lê mais documento, tudo isso, descobrem, porque muitos dos documentos que foram segredos, secretos, tinha aquela marca preta em cima, né? Descobrem que o assassinato do Kennedy em Dallas foi a 3ª tentativa, né? Verdade. E da 3ª tentativa, é interessante falar que nas outras 2 também tinha o Lee Harvey Oswald deles, com as mesmas características. Então, no primeiro, que ia ser em Chicago, né? O primeiro tinha uma pessoa que também tinha sido exército num ranking baixo, que também morou numa base no Japão, também foi para a União Soviética, então assim, tinha todas as características. O segundo ia ser em Tampa, na Flórida, que aí já era um cubano. Era um cubano exilado que, aparentemente... Então, assim, aí na primeira, o serviço secreto não deixou o Kennedy ir, né? Na segunda, eu não lembro o motivo, e a terceira que foi o que foi. A segunda, acho que foi cancelada, tipo, no dia, assim. Tipo, o serviço de inteligência ali, da segurança do presidente, tipo, abortou, achou melhor que não, e aí aconteceu essa terceira. E o mais interessante nesse aspecto, e a gente já está migrando aí da própria história do Lee Oswald para os outros interessados numa possível morte do presidente, é que no filme JFK a gente tem o personagem maravilhoso do Donald Sutherland, né? Maravilhoso. Que pena que o filho não seguiu pelo mesmo talento, né? Mas se bem que o filho, como Jack Bauer, também convenceu, né? Mas, enfim. Mas o Donald Sutherland, como o agente X, né? Ele conta que esse agente X, seja lá quem for, porque também a gente não sabe, né? Talvez um dia a gente saiba, ó, fulano é o agente X que foi mencionado no filme e tal, mas não agora. Ele conta que ele era um cara que trabalhava numa equipe da CIA para o governo norte-americano para fazer o que ele chama de operações, Black Operations, né? Quer dizer, aquelas operações lado B, digamos assim, né? Que é desestabilizar o país, promover golpes de Estado, assassinar presidentes, enfim, coisa que nós sabemos que os Estados Unidos fazem desde que se organizaram enquanto uma nação depois da Guerra Civil Norte-Americana, e a gente sabe que eles influenciam em golpes de Estado, em revezamento de poderes, muitas vezes de uma maneira atabalhoada, né? Haja vista Afeganistão agora, acho que é um exemplo mais recente que a gente tem, né? Os caras ficaram 20 anos no Afeganistão, quando saíram de lá, deixaram a coisa tão terrível quanto era antes e agora pior ainda, porque eles saíram de lá, né? Ruim com, pior sem, né? E esse agente, ele conta exatamente que, curiosamente, às vésperas, ele trabalhando para essa equipe especializada em criar narrativas e dar golpes de Estado em favor dos interesses estadunidenses, curiosamente, na véspera, ele é removido, ele é mandado para o Polo Sul, enquanto as coisas aconteciam ali dentro. Ou seja, havia um interesse, e ele recebe, né? Isso mostra no JFK, quando ele está
narrando ali para o Kevin Costner, né, para o Jim Garrison, ele fala, olha, eu estava na Nova Zelândia um dia depois, segundo o fuso horário, no dia seguinte ao assassinato do Kennedy nos Estados Unidos, e eu já sabia pelo jornal quem era o Lee Oswald, o que tinha acontecido, porque ele havia sido condenado, inclusive, né, todos esses detalhes que a gente conversou agora sobre o Lee Oswald, sendo que nos Estados Unidos, àquela mesma hora, segundo o fuso horário, o Lee Oswald não tinha sido nem indiciado ainda. Ou seja, provavelmente uma história plantada para que a mídia também ajudasse a sustentar essa versão dos fatos, né? Daí a grande questão, né? O que o FBI teria, né? Por que o FBI teria interesse em demover o Kennedy, retirá-lo dessa maneira? A grande questão que o filme deixa centrado, que assim, qual que é a grande polêmica do filme, né? Primeiro, falando sobre o JFK, o Oliver Stone é um diretor muito, eu gosto bastante, muito polêmico, né? Muito político. O Oliver Stone lutou na Guerra do Vietnã. A gente até falava, né? Desculpa só interromper. A gente até falava, antes de entrar no ar, como é interessante a maneira como o Oliver Stone consegue se colocar politicamente usando o cinema nos Estados Unidos, né? Quer dizer, ele é uma pessoa politicamente posicionada e que se utiliza do aparato cinematográfico e das instituições para se colocar, né? Isso é um privilégio que poucos cineastas têm, né? E também tem a questão que, assim, ele vai na Guerra do Vietnã, é ferido 2 vezes, depois ele fica aquela decepção com a guerra, né? Ele descobre o que é a guerra de verdade, e ele começa a fazer filmes políticos, né? E aí ele faz a grande polêmica do filme, né? Porque, assim, tudo é centralizado, qual que é a grande teoria, né? Que teve uma força conjunta de diversos setores, né? Muitos do governo, para tirar o Kennedy. E uma delas era por causa que o Kennedy queria não envolver na Guerra do Vietnã. Ele queria, no máximo, dar dinheiro e armar o pessoal do Vietnã do Sul. Mas que fosse uma guerra deles, né? Não enviar tropas americanas de fato. E essa é a grande. E qual que é a grande polêmica do filme, né? Que assim, que esse complô para dar um golpe de Estado, e a grande polêmica é que o vice-presidente americano estava envolvido. Acho que essa é a grande polêmica do filme. E tem uma questão interessante, que o Kennedy vira para o embaixador americano, isso é falado no documentário, e ele fala para o embaixador americano, olha, eu não tenho pleno controle sobre o meu governo, sobretudo sobre a CIA. Então, tudo é isso, né? Tudo tem a ver ali com uma grande questão, porque é o seguinte, Guerra do Vietnã, né? Guerra a gente sabe que é outra coisa dos Estados Unidos, né? Ama estar numa guerra porque é uma indústria, dá dinheiro, é uma indústria que movimenta. E você está falando um presidente que não só não queria estar na guerra, né? Como ele estava tomando certos caminhos que eram complicados internacionalmente falando. Ele estava ficando do lado de países africanos quando ainda tinha colonialismo. A gente tem até hoje, mas assim, de uma forma mais clássica ali, né? Então, a CIA, ele também tem essa questão da máfia que você falou, né? Tem a questão do próprio FBI, essa questão internacional, de repente tem a Guerra do Vietnã. São vários fatores que o filme deixa claro. Na França, né? Que também era uma coisa. É curioso que quando o Kennedy é assassinado, né? O Lyndon Johnson, que é o vice, sobe ao poder, a primeira coisa que ele fala é não, vai mandar tropa para os Estados Unidos, vão mandar tropas para o Vietnã. E aí o resto é história, né? Então era muita gente envolvida dentro do próprio governo que queria dar um fim nele, né? Isso é um mote do filme. E uma coisa que eu nunca... assim, eu fico pensando, mas é por isso que eu falo, né? Por isso que é tão fascinante essa história, porque nunca vai ter uma conclusão de fato, né? Porque seria muito mais fácil, de repente, armar um grande escândalo, como, por exemplo, a relação que o Kennedy tinha com Marilyn Monroe, e que o irmão dele tinha com Marilyn Monroe também,
para descredibilizar e ridicularizar a pessoa e tirar do poder, né? Mas os caras acho que estavam com pressa, né? Então, assim, vamos resolver isso de uma vez. E aí eu chego naquela questão, né? Daqui a pouco a gente já está encaminhando aqui para o final, é aquela coisa, quando a gente começa a conversar de coisa bacana, o tempo vai que vai. Mas o Lee Oswald, né? E acho que isso é uma opinião meio que muita gente tem, talvez você tenha também. Ele não é o lobo solitário que agiu sozinho, mas ele estava na cena do crime. De alguma forma, ele foi colocado na cena do crime. Talvez, inclusive, um dos atiradores. E talvez o atirador que errou a bala, né? Pode ter sido, assim, não é que ele é um super inocente, coitado, aquela coisa toda, né? É que, assim, a grande questão do filme, né, até a teoria da conspiração, né, o filme até fala, porque, assim, se tem só o Lee Harvey Oswald, a única pessoa para investigar morreu. Se tem mais gente, aí vira uma conspiração e tem mais gente para investigar. Então, o filme, que o filme, na verdade, ele fala sobre a única pessoa que foi a julgamento, né? Que é o Clay Shaw. Clay Shaw, que depois descobriram que ele era um dos caras mais bem pagos da CIA, né? Ele era um industrial, né? Ele era um cara de negócios e tal, um CEO. Né? Um CEO, um cara de negócios, descobriram que ele era um informante da CIA, né? E também tipo uma espécie de agente. E ele foi a única pessoa levada a julgamento. Porque também com essa questão, né? Porque assim, outra coisa muito interessante, apesar dele ser um anticomunista, né? O Kennedy era um anticomunista, era a ideia dele também uma aproximação com Cuba, de alguma forma. Queria apaziguar um pouco, né? Principalmente depois da crise dos mísseis e da Baía dos Porcos, né? Baía dos Porcos. E a Baía dos Porcos, que, segundo o documentário, foi feito não com 100%. A CIA não gostou, o próprio diretor da CIA, né, o Dulles, não gostou de como foi feito, né? Porque ele queria que o Kennedy desse toda a aeronáutica dos Estados Unidos para atacar ali o Vietnã, Cuba e aquilo tudo, né? E outra coisa também, o Kennedy, isso no documentário mostra, tem documentos provando, tem um documento dos Estados Unidos provando que os Estados Unidos teve 3 ideias de atacar o próprio país e culpar Cuba. É assim, verdade. Foi uma desculpa dos Estados Unidos invadir Cuba, né? E o Kennedy não quis, né? O que deixou o serviço de inteligência bem puto, né? Assim, falando um bom português, porque é o cara que era uma ideia perfeita. Vamos atacar. Uma das ideias era destruir um navio, né, da Marinha. Ataca. Outra ideia era pegar um avião, que seria uma espécie de drone, né? Então era um avião, um Boeing normal, mas não teria ninguém. E teria só gravação de falando, estão atacando a gente, são cubanos, e o avião seria destruído no mar, né? Explodido. Então Sim. Seria uma desculpa para invadir, né? Então, sobre o Lee Harvey Oswald, claramente, assim, não é que ele é um santo, coitado, aquela coisa toda. Por mais que eu fico com dó dele vendo o JFK, porque o Gary Oldman é muito bom. Mas, assim, ele estava envolvido de alguma forma, mas mais gente estava envolvida. Esse é o grande ponto, porque tem a questão que o documentário mostra bastante, que eu acho legal a gente falar. Inclusive, isso é um novo documentário esse ano, chamado What Doctor Saw, que está na Paramount, que é o seguinte, tem a questão dos médicos, né? E tem uma coisa muito curiosa, o Kennedy foi muito coitado. Ele chega em Dallas, ele é morto 1 hora depois, né? Então, entre a chegada dele e a saída do corpo, são 3 horas, né? E tem a questão que teve uma pressão muito grande, porque os médicos que estavam ali na hora, e nesse documentário os médicos falam, olha, teve um tiro frontal que destrói o cérebro dele, né? Tem até o nome da live, né? O cérebro, né? Sumiu, né? O cérebro de JFK, né? Que tem uma questãozinha aí, né? Tem uma questão, E o que acontece? Se realmente a bala vem na frente, como os médicos falaram na hora, e depois a comissão Warren, né? Que é a comissão que vai investigar o caso e fala, não, ele agiu sozinho. Se a bala vem de frente e destrói o cérebro saindo, é sinal de que o Lee Harvey Oswald não pode ter feito, porque ele estava de costas. Tinha que ser de frente. Tinha que estar na cerquinha
da paralela à avenida ali, né? Exatamente, que é a teoria, porque muita gente ouve tiro e fala, olha, eu ouvi mais de 3 tiros, né? Porque a teoria é que foram 3 tiros, mas teve gente que fala... Porque se teve mais de 3 tiros, é sinal que teve mais gente. Então é um sinal de uma conspiração, né? Então o pessoal fala, não, teve mais de 3 tiros, eu ouvi um tiro vindo da lateral. E tem um caso muito louco, para quem é falando de cinema, né? Porque um pouco antes prenderam 3 pessoas, que eles chamaram de 3 mendigos, né? Mendigos que estavam com terno impecável, barba feita, limpos, tudo, que estavam perto da cena do crime. Então muita gente fala que esse pessoal estava envolvido. Um deles é o pai do Woody Harrelson, grande ator. Grande ator. O pai dele que morreu na prisão porque matou um juiz federal, né? O pai dele era um assassino de aluguel da máfia. Então, assim, essa questão, teve gente que ouviu mais tiros, teve gente que fala, olha, eu vi gente correndo quando teve tal tiro. Então, as testemunhas ali, Tem né? Tem um rapaz que teve um ataque epilético que também desviou a atenção enfim, dos guardas ali. Exatamente. De alguma maneira, né? E teve funcionária que alegou, falou, olha, eu trabalho num prédio, eu desci várias... Eu tava descendo a escada e no momento eu vi o Lee Harvey Oswald aqui. Porque a teoria é que ele desceu do 6º para o 2º correndo, né? Uhum. Então, assim, essa questão... Então tem a questão que provavelmente mais gente estava lá para dar o tiro, né? Inclusive e essa comissão, no prédio ao lado, né? E essa comissão Warren, né, que é uma comissão feita por 7 homens importantes dos Estados Unidos. Um era um ex-governador, um senador, para investigar. E um deles, inclusive no documentário tem gravação dele falando com o presidente, né, dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson, falando, olha, eu não concordo com o que a comissão está fazendo, estão colocando goela abaixo certas coisas aqui, estão querendo culpar lá o menino. E então é isso, assim, claramente ele pode estar envolvido, com certeza, ele teve ligação com a inteligência americana, tudo isso. Ele é único? Não. E aí fizeram muita pressão nos médicos, né? Para os médicos falarem outra coisa. Segundo as leis do Texas, se alguém morrer lá, a autópsia tem que ser feita lá, né? Então pegaram o corpo dele, leva para uma base da Marinha, com 33 pessoas estavam lá dentro, nenhum médico especialista em autópsia, pega médico ali, e de repente tem essa questão do cérebro, né? Que é muito curiosa também, porque, segundo os relatos, tudo isso, a bala entra e simplesmente explode o cérebro. Eu acho que 2/3 da massa. Tanto é que tem um caso clássico que a Jack Kennedy, que estava na hora, a esposa dele, ela pega pedaço do cérebro, né? E aí a questão depois, segundo a nova autópsia, né, feita nessa base, o cérebro do Kennedy tem um peso maior que a média mundial do ser humano, do adulto. É verdade. Então, e o cara tinha perdido parte do cérebro. E aí muita gente fala, porque assim, tem a questão dos fotógrafos, porque na verdade assim, o cérebro do Kennedy só pode ver a foto quem a família autoriza. E o fotógrafo, tiveram 2 fotógrafos. Um foi um fotógrafo oficial e o outro foi que é ligado à inteligência e tal. Oficioso. Exatamente. O oficial fala, olha... e o oficioso. Eu não tirei certas fotos que estão lá. E é um cérebro que segundo as pessoas que investigaram, né, que viram, é um cérebro que está no formol há, sei lá, há 7 dias, não, 3 semanas. Tem uma cena no documentário que eles falam, o cérebro tinha uma cor acinzentada, indicando que já estava 1 semana, pelo menos, no formol. Eles estão falando de uma autópsia que foi feita horas depois, assim, então são muitas questões, assim, né, e o filme é curioso, porque o filme de 91, ele entra muito mais na teoria, porque pessoas envolvidas com o caso começam a ser assassinadas, né? O próprio David Ferrie, que é interpretado pelo Joe Pesci, maravilhoso. Deveria ter sido indicado também, né? A gente sabe que o Jones foi indicado com justiça, né? Porque ele também
é um belo ator e está interpretando muito bem ali, mas eu acho que faltou indicar o Gary Oldman e o Joe Pesci. Com certeza. E aí o documentário, ele claro, tem teoria sempre, né? Porque você está falando de não foi o fulano que matou, foi uma teoria. Mas o documentário, ele apresenta provas muito mais cabais, né? Porque são os documentos. Então, o documentário não fica falando isso de tipo, fulano foi morto, não sei o que lá. Só vai apresentando as provas ali. E, assim, são duas grandes obras. É curioso, assim, porque também eu gosto muito de diretores que trabalham entre ficção e documentário, né? Sim. E que não são monotemáticas. Eu acho isso muito importante. E eu acho esse filmão do Oliver Stone, assim, e é louco, porque, assim, a gente tem 1 hora de live, a gente pode ficar 5 horas falando Sim. de todos os detalhes, tudo que aparece no filme. Uma coisa que você falou do filme que eu acho maravilhoso, o Donald Sutherland, que faz o X ali, né? Ele tem um monólogo de 16 minutos. É maravilhoso esse monólogo. É sensacional. E a montagem do filme, né? A gente estava falando aqui em off, antes de entrar no ar, o JFK, né, o filme de 1991, é uma aula de montagem. Eu que dou aula para a molecada do curso de cinema, o Antônio, que também é professor, acho que ele há de concordar que, assim, quer ensinar a potência da montagem de um filme para um leigo, mostra, entre outros, JFK, porque é maravilhoso. Né? Com certeza. 3 horas e meia de filme, um elenco maravilhoso. E a questão é essa, né? Assim, A Lilian tá falando, ó, Joe Pesci é um espetáculo de ator, assim como o Donald Sutherland. Os dois mandam super bem. E essa questão do filme, né? Eu acho que, assim, do caso, tem muita coisa em voga. E depois o irmão do próprio Kennedy assassinado, que tem várias teorias da conspiração por trás também, né? Ele é morto 5 anos depois, também numa primária ele ia candidatar a presidente, né? E no documentário é engraçado, entrevista um filho do Robert Kennedy, né? O sobrinho do John Kennedy, que dá a entender que a família dele também sabia que não foi só o Lee Harvey Oswald que estava envolvido. Mas ele é um grande teorista da conspiração, né? Teórico da conspiração, né? Ele é um grande teórico anti-vacina, o filho do sobrinho do Kennedy, né? Que morte horrível, né? Então é curioso, assim. Eu acho que são duas grandes obras. Tem outras por aí. E é um papo que, assim... Porque o cinema e teoria da conspiração combina bastante, né? Porque a origem do cinema já tem... É a fabulação, né? É a invenção, é o extravasamento da imaginação. Né? E também, assim, né? Grande teoria da conspiração é que os irmãos Lumière não fizeram cinema. Quem fez foi o... Como é que é o nome dele? Aquele francês que foi morto, né? O Louis Le Prince, né? O Louis Le Prince, pessoal... Foi assassinado, diga aí. Dizem que o primeiro criador do cinema mesmo era um francês que foi levar sua invenção para os Estados Unidos e ele sumiu, né? Nunca acharam o corpo, ele foi assassinado e dizem que Thomas Edison estava envolvido no crime, né? Já é uma teoria da conspiração das origens do cinema. Ou seja, se o cinema já meio que nasce como uma teoria de conspiração, o que vem a reboque não há de nos admirar, né? A gente só vai junto nas histórias, né? Gente, infelizmente chegamos aí ao final do nosso bate-papo, mas e longe, como eu disse, né, longe de fechar questão a respeito do assassinato de Kennedy, né, a gente quis aqui trazer algumas indicações de filmes e documentários que vocês podem ver. O Antônio trouxe aí agora, né, a indicação de um documentário que dá conta sobre o olhar dos médicos para a autópsia, né? E eu acho que a gente vai ainda ver muita coisa surgindo sobre isso, sempre que houver uma efeméride fechada, né, um ano fechado em relação a isso, porque é um dos assuntos mais interessantes e mais enigmáticos, né, do nosso período moderno e tal, e com certeza atiça, sem dúvida alguma. Eu, de verdade, não sabia
que o sobrinho do Kennedy era um conspiracionista anti-vacina, né? No documentário que você me indicou, que é o JFK Revisited, né? Eu até fico bastante compadecido com ele, porque você vê que ele está tentando falar, mas as palavras não lhe saem, porque ele está emocionado, e acho que tem um problema de dicção ali também, mas enfim, né? Então o cara já tem essa afinidade com teorias de conspiração. A verdade é a seguinte: a gente nunca sabe a verdade que vem dos altos escalões do Isso é poder. verdade. Não nos cabe saber a esse respeito, porque os altos escalões eles precisam manter o status quo, eles precisam manter a sua relevância, e isso realmente é algo que não cabe a nós que estamos no baixo clero, né? Com certeza. De qualquer maneira, eu queria agradecer. Fala aí. É interessante isso, porque uma vez perguntaram para o Oliver Stone, se eu não me engano, eu não lembro se foi nessa conversa que ele apresentou o filme para o Congresso, né? Que perguntaram para ele se ele acredita se o governo estava envolvido na morte dos dois Kennedys e do Martin Luther King. E ele só respondeu com um sim. 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 Então, essa questão do status quo é muito importante. Muito, né? Isso diz muito. E tem o Malcolm X nessa história também, né? Sim. A gente até poderia marcar uma outra para falar sobre isso também, porque tem o filme do Spike Lee, né? Que é um filmaço também. Filmaço. Né? Preciso revê-lo e aí vou te chamar para a gente bater esse papo aí também, se você aceitar vir aí para a gente conversar sobre isso. Meu querido Antônio, muito obrigado pelo seu aceite, por estar aqui conosco nesse domingo quente pra caramba. Eu vou me despedir, como vocês sabem, do nosso convidado nos bastidores, mas eu quero muito agradecer a atenção e a presença de vocês. Quero pedir novamente que vocês se inscrevam no canal. Tem o link aí também para vocês seguirem o Antônio lá no Instagram dele, né? Tá sempre postando coisas lá, é um grande produtor cultural aí, tava nesses shows grandes aí da Taylor Swift, tava, né? Você tava na produção. Eu trabalhei com a equipe dela alguns dias. Exatamente, então, é um ativo produtor cultural aí, e quero agradecer a TV 247 pela retransmissão dos meus vídeos, né, aos domingos. O Domingo é Freud. Se você está vendo esse vídeo na TV 247 na condição de gravada, né, venha aqui ao canal Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscreva também, porque assim a gente vai trazendo mais teiudos e teiudas para este universo transdisciplinar que é o meu canal. Muito obrigado, até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau.